Esse é o Mais Tempo para o Seu Cuidado, o videocast da Britânia. Neste Outubro Rosa, a Britânia convida todas as mulheres a reservarem um tempo para si mesmas, cuidando da saúde com carinho e atenção. Agora é o momento de realizar os seus exames, de se conhecer melhor e de fazer do autocuidado uma prioridade, porque a nossa saúde vem em primeiro lugar. Eu sou a Sabrina Parlatore, apresentadora e também passei pelo câncer de mama. E viver essa experiência me fez enxergar como é crucial falarmos sobre prevenção e o poder do autocuidado. Agora, mais do que nunca, eu compreendo a importância de reservarmos um momento para nos conectarmos com os nossos corpos e priorizarmos a nossa saúde. E é por isso que a Britânia está conosco e apoiando o IBCC nessa causa tão importante. O IBCC Oncologia é referência no diagnóstico e tratamento do câncer e detentor no Brasil há 29 anos da icônica campanha O Câncer de Mama no Alvo da Moda. E também para reforçar que o Outubro Rosa vai além da conscientização, é um convite à ação. Nosso objetivo é incentivar cada mulher a se colocar em primeiro lugar, cuidar de si mesma, realizar os exames necessários e lembrar que o autocuidado é, acima de tudo, um gesto de amor próprio. Então hoje vamos conversar sobre a importância da rede de apoio, o papel da família e amigos e o impacto do tratamento na qualidade de vida. E hoje eu vou ter uma conversa com o Gilmar, que é psicólogo do IBCC, duas mulheres que viveram essa experiência, a Karen, colaboradora da Britânia, que está em tratamento, e a Lajane, paciente do IBCC, e a Yasmin, sua filha, que deu todo o apoio para ela nesse momento. Quando alguém recebe um diagnóstico de câncer, o impacto inicial é enorme, né, Gilmar? Como uma rede de apoio, seja emocional ou psicológico, pode ajudar a absorver esse baque e a superar esse choque inicial? Sim, primeiro eu quero agradecer pelo convite de estar aqui. É um prazer enorme contribuir um pouco aqui com essa jornada, né, com esse evento tão importante e significativo para a sociedade. Bom, é uma questão ampla isso tudo, né? Falar sobre câncer, falar sobre o impacto da doença na vida da pessoa é algo assim extremamente complexo e difícil, mas vamos lá, vamos tentar, né, conversar um pouco sobre todo esse cenário. O câncer por si só é uma doença muito estigmatizada, né? E depois entra a questão da subjetividade. Por que eu estou falando isso? Porque o impacto emocional ele pode ou não aparecer. A medida desse impacto vai depender muito dos recursos internos da pessoa, da rede de suporte que ela tem, né? Então, para dar um exemplo aqui, né, para a gente poder exemplificar um pouco como que a coisa acontece. Eu recebo uma pessoa, né, lá no ambulatório do IBCC para fazer uma triagem, porque o médico identificou lá um sintoma que poderia estar sendo de ordem emocional. Essa pessoa não é a doença que chega para o ambulatório, né? É uma paciente que chega com um diagnóstico e vai ter que fazer um tratamento. Sabemos que esse tratamento é um tratamento longo, né? Que vai implicar em muitas mudanças na vida de quem chegou ali para acompanhamento. Então a gente tem que entender quem é aquela pessoa, né? De que cultura que ela é, quais são os seus valores, quais são os seus costumes, quais são as suas crenças, né? Para poder, de fato, estabelecer um tratamento individualizado, porque o tratamento ele é individualizado. Ainda que siga protocolos médicos, etc. e tal, esse tratamento ele é individualizado porque cada pessoa é uma pessoa e cada pessoa vai reagir de uma forma, né? Então, falando de impacto emocional na paciente e no familiar, e de que forma que essa família pode ajudar, a gente tem que entender que a família também sofre, né? Não é só o paciente que chega lá com uma questão, está fazendo um tratamento e pode ter uma questão emocional. A família também vai sofrer um impacto disso porque a rotina familiar vai mudar. Se você pega uma mulher que é a mãe solo, vamos dizer assim, que tem 3 crianças e essa mãe está adoecida, vai ter uma mudança nessa rotina da família. E aí ela vai precisar de ajuda. Ajuda de quem? Irmãos, primos, enfim, amigos, né? Então essa ajuda pode de alguma forma minimizar um pouco esse impacto. Só que esse impacto ele vai aparecer de uma forma muito específica. Tem pessoas que dão conta de muitas coisas que outras não dão. E está errado isso? Não está errado. Eu acho que é como a pessoa consegue, é o que ela sente. Eu não sei se eu estou sendo
claro assim na resposta. Sim, sim. Né? Exato. Eu quero saber da Ladiane, né? Como foi receber o diagnóstico e como ele impactou a tua rotina, o convívio com a tua família? Primeiro eu quero agradecer por estar aqui, contar um pouco da minha história de superação. Agradeço muito a Britânia e ao ABCC. Eu vinha de uma rotina de trabalho muito intensa. Eu trabalhei 13 anos na mesma empresa, 23 anos no mesmo bairro. Então, quando eu recebi o diagnóstico, eu optei por parar de trabalhar. Então, a minha família foi essencial nessa parte, porque todo mundo me apoiou. Então, assim, eu parei de trabalhar, mas ao mesmo tempo a minha família me acolheu e a gente começou um empreendimento juntos. Então, acabou aproximando mais ainda toda a família. Eu, minhas irmãs, minha mãe, minha filha, meu marido, minhas sobrinhas. Então, isso acabou aproximando muito mais a gente. Pois é, Gilmar, família, amigos, os profissionais da saúde também têm um papel fundamental, né, nesse momento. Como essas pessoas podem colaborar para o bem-estar emocional de quem está passando pelo câncer de mama? Sim, oferecendo suporte. Né? Eu acho que a palavra suporte é uma palavra que tem um impacto e tem uma força muito grande, né? E não necessariamente eu chegar lá com uma receita de que a pessoa tem que fazer isso para ter esse tipo de resultado. Se colocar à disposição, como é que eu posso te ajudar? O que você está sentindo? O que você está pensando? Como é que está a sua rotina? De que forma eu posso te ajudar para minimizar o impacto do que está acontecendo, né? Então a família faz esse papel, é importante que a família esteja presente no tratamento e nós lá do hospital, né, nós temos ali em essência, né, o IBCC em essência é um hospital muito humanizado, né? Me parece assim, a impressão que eu tenho trabalhando lá é que apesar do ambiente ser um ambiente assim de muitas situações, tem uma energia boa, né? Eu não sei se é porque é um hospital com foco em oncologia e isso sensibiliza o profissional, mas o cuidado é um cuidado mais humanizado, é um cuidado diferenciado, né? Que tem a questão da compaixão muito presente, né? Que a gente entende a compaixão como fazer algo para minimizar a dor do outro, né? Então, isso por si só já ajuda o paciente a se sentir acolhido. Eu escuto muito o paciente chegar no consultório e falar, poxa, eu me sinto muito bem aqui, eu sou muito bem acolhido, eu sou muito bem cuidado, e você não sabe o quanto isso me dá força para seguir a minha jornada. Porque eu sei que é uma jornada difícil, porém, o cuidado que eu recebo aqui na hora que eu ponho o pé aqui no hospital é algo diferenciado. Então, esse é o nosso papel, do profissional de saúde. E nós, enquanto psicólogos, né, trabalhamos todas as outras esferas, né, para poder até desmistificar algumas coisas que estão muito bem estabelecidas socialmente, de que a mulher vai ter que dar conta de tudo, de que ela não pode chorar, de que ela tem que continuar trabalhando, de que ela tem que ser forte, de que ela tem que ser guerreira. Não necessariamente. Ela vai ser o que ela consegue ser. Então, eu faço essa desconstrução para a pessoa poder até respeitar o que está sentindo e não ficar reprimindo emoções. Porque reprimir emoção, em algum momento, vai ter que dar vazão, né? E a gente percebe ali no acompanhamento que vem de tudo, assim, sabe? Uma pessoa que tem recursos internos para dar conta do diagnóstico e começar o tratamento, e a gente vai manejando algumas coisas que vão acontecendo, e outras pessoas que ficam extremamente fragilizadas, e aí a gente vai entender por que está tão fragilizada, por isso que eu falo da subjetividade, porque isso direciona muito como a pessoa vai lidar com o adoecer. E porque tem a questão também de se adoecer, desse tratamento ser longo. Não é algo que eu faço pontual. Eu vou no dentista, faço lá um diagnóstico e no mesmo dia eu já resolvo. É um tratamento longo, né, que vai implicar em muita mudança na vida da pessoa. Sim. Durante o meu tratamento, também eu me tratei num ambiente muito sadio, assim, eu sentia essa compaixão dos profissionais que cuidaram de mim, e isso de fato fez muita diferença. Eu olhava nos olhos, sabe, das enfermeiras, dos enfermeiros, eu sentia que eles queriam, assim, aliviar minha dor, eles estavam ali comigo, eram parceiros, eram amigos, assim. Isso fez muita diferença, tanto quando eu terminei meu tratamento de quimioterapia,
eu comentei assim, nossa gente, se não fossem pelos efeitos, né, tão ruins assim, secundários da quimioterapia, eu diria que eu vou sentir saudades de vir aqui, de estar aqui com vocês, porque foi um ambiente de muito afeto, que me fez muito bem e que fez toda a diferença no meu tratamento. Eu quero saber da Yasmin, né? Como foi para você passar ao lado da tua mãe durante esse momento tão delicado da vida dela? Você ficou muito assustada quando ela contou, gente, eu estou com câncer de mama? Bom, primeiro, obrigado por me chamarem aqui, né, para acompanhar minha mãe. Bom, quando a minha mãe recebeu o diagnóstico, eu tinha recém feito 20 anos. E do nada eu me vi praticamente sendo mãe da minha mãe. A gente gosta de brincar assim, porque eu lembrava ela de tomar o remédio, eu levava ela para o hospital, lembrava ela até que ela precisava comer. Então, mas brincadeiras à parte, foi um momento muito tenso, de muitas incertezas. Mas ao mesmo tempo acabou aproximando muito mais a gente. Eu estava terminando meu TCC na faculdade, então eu não tinha mais tantas aulas. Então eu estava sempre com ela no hospital, com ela sempre em casa. E logo após o tratamento, a gente passou a sair muito mais juntos. Eu trabalho home office, então numa sexta-feira a gente estava no cinema. Acabou aproximando, né, a nossa relação. E por eu estar tanto tempo trabalhando desde ela pequenininha, não tive muito tempo para ela. Então, depois do diagnóstico, realmente a gente se aproximou bastante. Karen, no ambiente de trabalho, o apoio também é fundamental, né? Como o suporte da empresa e dos seus colegas de profissão te ajudou a superar esse período tão difícil? Primeiramente, quero agradecer à Britânia e ao IBCC, né, por estar aqui compartilhando essa minha experiência. Então, o suporte da Britânia e dos meus colegas de trabalho foi fundamental no meu bem-estar, né, desse processo que eu ainda estou vivendo. E assim, estar num ambiente acolhedor, onde a gente tem uma certa flexibilidade, ajuda muito, né, você ter aquele equilíbrio entre as demandas de trabalho e também as demandas do tratamento, que não são poucas, né? E aquele momento de insegurança que a gente tem quando você recebe o diagnóstico e o tempo todo você tem que estar indo numa consulta, você tem que estar fazendo um exame e você pensa como é que a empresa vai levar tudo isso, né? No meu caso, eu tive esse apoio 100% da empresa, então ela teve este cuidado, né, em deixar, em flexibilizar, vamos colocar assim, essas minhas saídas, o que me tranquilizou bastante, né? Então você saber que naquele momento que você recebe o diagnóstico, que você precisa passar por aquele momento difícil, você ter pessoas ao teu lado, principalmente no ambiente profissional, fez total diferença para mim e ainda faz, né? Nossa, é incrível, né, Gilmar? Como é importante, né, esse suporte de todos os lados. E no ambiente profissional, né, que tá lá, tá trabalhando e não para, e tá tendo agora uma demanda gigantesca com o tratamento, né? Então, como é importante isso, né? A paciente se sente respeitada, né? Respeitada, acho que é essa a palavra, respeito, né? Em todos os aspectos, né? Se a gente for analisar o ponto de vista profissional, o respeito dentro do local de trabalho é importante. O respeito em casa, com a família, porque assim, ela não consegue se sentir entendida, né? Ela não se sente entendida em relação ao que ela está sentindo. Por quê? Porque a todo momento as pessoas estão invalidando a dor que ela está querendo referir, né? E quando você valida aquela dor, aquilo alivia um pouco, né? A pessoa ela passa a perceber que, poxa vida, a pessoa está me entendendo. E não é só no hospital que tem que acontecer isso, né? Porque lá no hospital é o nosso local de trabalho, a gente tem que entender que dor é aquela. Em casa, com a família e com os amigos, se isso acontecer, também ajuda a paciente a poder seguir com o tratamento aí de uma forma mais adequada possível. E você, Karen, está recém-operada? Recém-operada, fazem 10 dias que eu fiz a cirurgia, né, das Você já mamas. passou pela quimioterapia? Já passei pela quimioterapia, eu fiz 6 sessões de químio, né, então eu descobri em fevereiro e, né, por mais assim, fiz correndo tudo para iniciar o tratamento o quanto antes, porque o sentimento que eu tinha é que eu precisava me livrar disso o quanto antes. Exato, eu também tive esse sentimento. Então, assim, foi, né, super rápido. Então, quando eu comecei a químio, eu já fiz todas as sessões e já um mês após a químio,
que finalizou agora no dia 31/7, eu já fiz a minha cirurgia. Então hoje eu já estou aí com 10 dias de cirurgia. Você descobriu num exame de rotina? Descobri num autoexame. Num autoexame? No autoexame. Eu estava no momento de férias e eu fiz o autoexame no momento do banho ali e me chamou muito a atenção. Eu falei, opa, tem algo diferente que, né, não é de costume, como é que eu posso colocar? Essa bolinha, né? E daí me chamou muito a atenção. Eu falei, não, mas deve ser porque eu estou num período menstrual. Então tá tudo tranquilo. Só que esse período passou e aquilo, né? A bolinha continuou e eu chamei meu esposo. Eu falei, olha, não tá normal. E daí foi aquela corre, né? Pra ver o diagnóstico o quanto antes. Os avanços do diagnóstico precoce, nos tratamentos menos invasivos, são fundamentais. Como você vê, Gilmar, a personalização dos tratamentos, levando em consideração o tipo do câncer, o perfil da paciente e o tipo de tratamento? Sim, acho que a tecnologia ajuda muito, né? Favorece muito, né? Porque a gente sabe, quanto antes faz o diagnóstico, aumenta a chance de cura, né? Então a tecnologia está aí, avançando a cada dia para dar esse suporte, para diminuir o impacto dessa doença, né? Porque a gente sabe do impacto que essa doença causa e promove saúde, né? A mulher consegue retomar o trabalho, retomar a rotina, né? Porque durante todo um período ou por um período é muito impactada por tudo isso, né? Então a tecnologia, ela promove até uma alta mais breve, vamos dizer assim, né? Um tratamento mais breve. Ladiane, e o impacto do diagnóstico, né? É muito comum as pessoas sentirem medo, dúvidas, solidão. Como foi para você esse momento? Foi um pouco difícil. Eu procurava muito demonstrar força o tempo inteiro, justamente por causa dela. Eu procurava não demonstrar fraqueza. E para justamente não deixar minha família mal. Então eu acabava guardando muita coisa para mim. Acabei chorando várias vezes sozinha no quarto, que a Karen também deve sentir a mesma coisa. A gente acaba tentando não demonstrar para a família a fraqueza e o sentimento de uma certa forma, o sentimento de perda, né? Parece que a gente está perdendo uma parte da gente, uma parte da nossa vida. Então foi bem difícil mesmo lidar com isso. Depois que eu comecei a procurar saber mais sobre o tipo de câncer, sobre os tratamentos, sobre a tecnologia, quais eram as minhas chances, aí o sentimento começa a melhorar, né? Você começa a ter, não, eu posso ter uma qualidade de vida, eu posso ter uma vida normal, existe vida após câncer. Então eu sempre procurava ter esse pensamento. É curioso mesmo, né? Eu, quando recebi o diagnóstico, eu tive a sensação de que eu estava caindo assim num abismo, sozinha, impressionante. Parecia que só eu estava passando por aquilo. Eu não tinha mais ninguém comigo, sabe? E que eu estava perdendo algo. Tive a sensação de que o mundo parou, não sei. Eu tive a sensação de que os sons externos, me pareceu que eles ficaram assim, o volume diminuiu e eu entrei meio que, sei lá, num túnel ou caindo num abismo, num buraco, né? Foi uma sensação muito estranha, muito solitária, né? E isso me deu medo, essa solidão, essa sensação de solidão. Uma angústia, e depois a gente vai processando a informação, vai entendendo também. Com o passar do tempo, entendendo, né? Entendendo qual é o caso, quais são os prognósticos, e o apoio como vai ser o das tratamento. outras pessoas vai ajudando, né? Uhum. Vai ajudando bastante, você não se sentir tão sozinho. Lá em casa a gente costuma fazer piada com os nossos próprios problemas. E uma coisa que meu pai falou, assim que minha mãe recebeu o diagnóstico, passou pela primeira quimioterapia, era que isso a gente não ia fazer brincadeira de jeito nenhum. Ok, ela teve, né, o processo da primeira quimioterapia, a gente raspou o cabelo dela. Deu 2 dias, meu pai estava pegando coisas no armário de cima, e passou por cima da cabeça dela e falou, nossa amor, passou raspando. A gente não aguentou.
Aí nós três, ficou meio silêncio, aí nós três começamos a cair na gargalhada. E lá em casa a gente sempre lida assim, né? A gente faz piada dos nossos próprios problemas, então isso é muito ficou bom, um pouco né, mais Ju? leve. Isso Acaba se alivia tornando realmente, né? um ambiente mais leve, né? Durante a químio, eles me ajudaram bastante e não deixaram tão tenso cada vez que eu voltava de uma quimioterapia. Gilmar, do ponto de vista psicológico, quais estratégias você recomenda para ajudar as pessoas a enfrentarem esse momento de solidão, né? Esse momento que eu senti, que a Ladiane sentiu, que a Karen sentiu? Eu acho que a dor, em alguma medida, ela é pedagógica, né? E é natural que a gente sinta dor em alguma circunstância da vida, não necessariamente com diagnóstico oncológico. O câncer, né, por conta do estigma, está muito associado à morte. Isso vai causar várias sensações e sentimentos. A pessoa começa a pensar que vai morrer, que não vai dar certo, e aí começa a alimentar tudo aquilo e aquilo vira um caos na cabeça da pessoa, né? Mas são sensações e sentimentos que são naturais que apareçam, né? Claro que a gente precisa cuidar disso, porque senão isso toma uma proporção que a pessoa pode pensar em suicídio, né? A gente já ouviu isso no ambulatório e teve que tomar providência. Por quê? Porque estava insuportável, né? Porque o suicídio aparece numa situação insuportável. Então, sentir medo, insegurança, raiva, são sensações e sentimentos que podem aparecer nesse cenário porque é algo muito aterrorizante, vamos dizer assim, né? Acho que só quem viveu isso, escutou isso de um médico é que sabe dizer realmente o que passa. A gente, enquanto psicólogo que está ali acompanhando, manejando, percebe a dimensão disso, né? Aí eu volto naquela questão lá da subjetividade, né? Como é que fica isso para você? Por que em que medida que está doendo, né? O que está doendo mais? Por exemplo, né? Eu pego uma paciente que é de Fortaleza e ela está aqui em São Paulo, morando com uma sobrinha, a família toda está lá, a história dela está lá, a vida dela está lá, o cachorro está lá e ela está aqui para fazer um tratamento. Então isso por si só já vai causar um desconforto, né? Uma coisa é eu vim de lá para cá, passear, ficar uma semana aqui e depois eu retornar. Outra coisa é eu largar minha vida inteira lá e ficar aqui fazendo um tratamento de câncer, né? Então, ela chega lá falando sobre isso. Olha, minha casa está lá, meu cachorro está lá, minha família está lá, meu trabalho está lá, eu estou aqui, essa cidade louca aqui, que é um barulho infernal, sabe? Então, essa questão de mudança de cidade, de região, já vai ser um problema. E pode ser que no primeiro dia, o que aparece lá é isso, esse desconforto frente a essa mudança que o adoecer provocou. Fora isso, né, a preocupação dela com a quimioterapia, se vai ter ou não efeito colateral, se vai ter a queda de cabelo. O cabelo para ela é muito importante e tudo bem ser muito importante, tudo bem ela chorar por isso, né? Fora outras reações e outras situações mais que aparecem que podem gerar um desconforto. Uhum. E a gente sabe que o processo de lidar, né, com o diagnóstico, ele pode passar por diferentes fases, né? Negação, revolta, até a aceitação. Queria saber da Karen, você passou por isso, Karen? Então, o momento em que eu recebi, para mim, ele foi bem difícil. E eu digo que naquele dia eu me permiti. Eu me permiti chorar, eu me permiti viver todo aquele sentimento. Mas, curiosamente, eu não tive o processo de negação, né? Eu aceitei aquela realidade e foquei naquilo que realmente eu precisava fazer para iniciar o tratamento o quanto antes, né? O que eu digo assim, que me ajudou muito foi ter o apoio psicológico, né? Em lidar com todo aquele misto de sentimentos que vinham, né? Como, né, o próprio Dr. Gilmar falou, horas é raiva, horas é medo, horas é incerteza, horas é insegurança. Então você tem tudo aquilo, né? E acima de tudo eu tinha a minha família do lado, né? Que me deu uma segurança enorme de saber que eles estavam ali para me apoiar em qualquer momento, né? Então isso eu acho que foi o que me deu mais força para passar por todos esses momentos, por todas essas fases, né, que nós temos. E esse momento do diagnóstico, a reação, ela difere muito de mulher para mulher, né, Gilmar? Tem algumas que negam realmente, né, o diagnóstico. Porque não dá conta. Que não dão conta. Não é porque ela quer, sabe? É o nosso limite. Nós temos os nossos limites. Né? Então ela não dá conta de olhar para aquilo e
entender que aquilo é algo que pode tirar a vida dela, né? Aí a negação é o recurso que ela encontra para poder caminhar, né? Porque aí aos poucos ela vai se apropriando. Eu acho que eu uso o termo apropriação, que é um termo mais adequado, vamos dizer assim. Ela vai entendendo, ressignificando, convivendo com aquilo, pensando, sentindo, respeitando o que está sentindo. Se eu estou com vontade de chorar, eu posso chorar, porque ela não ela não pode, né? Todo mundo diz, não, levanta a cabeça, vai dar tudo certo. A gente espera realmente que dê tudo certo, a gente torce para isso, mas ela está triste, ela tem o direito de viver aquela dor, até para ela regular as emoções, né? Para poder ir para o próximo passo, né? É importante ela viver essas emoções, né, Sim, Gilmar? sem E dúvida. muitas represam as emoções. Reprime, né? Uhum. E se você reprimir, uma hora vai ter que dar vazão, né? A gente recebe lá de tudo. Então vamos trazer um exemplo aqui também bem prático. Uma paciente que desde o começo está sendo muito forte, está enfrentando tudo de cabeça erguida, está trabalhando, está cuidando dos filhos, está dando conta do marido e vida que segue. Na hora que ela está numa outra fase do tratamento, ela desmorona e não entende isso. E me pergunta, por que eu estou assim agora se eu já passei pela parte mais difícil? Aí a gente vai tentar entender o porquê, né? Chegou no seu limite. Aí uma gota transbordou. Olha, você não se permitiu chorar. Você chorou durante o período? Eu não, porque eu tenho que ser forte. Porque se eu chorar na frente da minha família, a minha família vai sofrer. Mas todo mundo está sofrendo, né? Eu acho que é um contexto onde a dor ela aparece. E cada um vai lidar com aquilo da forma que consegue, que pode. E eu acho que se apoiar, né? Quando a gente se apoia, a gente conduz melhor a situação. Assim como a Ladiane falou com a filha. Eles se aproximaram. E a colega também trouxe, né? Aconteceu isso, justamente isso no meu tratamento. Eu só vim deixar as emoções fluírem depois de 1 ano, que foi quando eu procurei o Dr. Gilmar. A minha oncologista me indicou ele. Eu reprimia muito o meu sentimento justamente para eles não sofrerem. Só que eu tive a perda do meu avô, então eu estava de luto pelo meu avô, e o meu marido foi transferido de trabalho para outro estado. E ele falou uma coisa para mim que me ajudou muito, que me marcou muito. Ele falou, você precisa viver o luto do seu avô e do seu marido. Porque o luto não é só quando a pessoa morre, é também a ausência das pessoas. Então eu estava vivendo a ausência do meu marido, que era o nosso porto seguro, e de repente a gente se viu sem ele, e ela tendo que cuidar de mim, segurar todas as pontas durante a minha quimioterapia. Então, ele falou isso para mim, viva o luto. Foi o dia que eu chorei muito no consultório dele, e eu me permiti sentir toda a emoção do meu tratamento que eu vinha há 1 ano guardando. E nisso para mim foi libertador, porque depois eu comecei a me sentir mais leve, muito mais leve, depois que ele falou isso para mim. Nem sabia se podia chorar, né? Chorou nós duas. Estamos falando de emoção, né? Do quão é importante a gente colocar para fora, né? As nossas emoções, os nossos sentimentos, e é sobre isso. O apoio psicológico do doutor foi uma parte essencial no meu tratamento. Porque ele fez eu perceber e fez eu sentir todas as emoções do meu tratamento. Tá aí a importância de uma equipe multidisciplinar, né? Num ambiente de tratamento oncológico. Sim, né, Gilmar? necessária inclusive, Necessário. né? Porque são saberes que vão agregar no tratamento, né? O colega da fisioterapia vai lá na paciente, percebe alguma coisa, olha, eu percebi algo, você consegue ver essa paciente hoje? Eu vou lá, vejo a paciente. Olha, a gente vai trocando, por quê? Para a gente poder oferecer o melhor cuidado possível. Esse tratamento humano, né? Porque é uma pessoa, né? Não é só ali tratar o câncer, a quimioterapia e tal. Existe uma pessoa com sentimentos, com história, com desejos, com medos, angústias. Não é robotizado, a gente tem sentimentos, né? Sim. E o acompanhamento não só para o paciente, mas também para a família. Porque quando ela desabou, eu também estava desabando. E eu também precisei procurar o apoio psicológico. É disso que eu queria falar, sabe? Quem é que cuida de quem está cuidando, né? Porque sofre junto, sofre muito, né?
Uma vez eu recebi uma mensagem, né, por redes sociais de um rapaz que tinha perdido a esposa, muito novos, né, na faixa dos 30 e poucos anos, teve um câncer de mama muito agressivo, veio a falecer, e ele veio se desabafar comigo, né, buscar um apoio, né, e ele falou, né, se desabafou e falou dela, ele estava tendo que criar a filha pequena deles, então, e ele falou, ninguém nunca perguntou como eu me senti. Eu tive que suportar durante, não sei, acho que foram 2 anos, 3 anos, e nunca ninguém quis saber como eu me sinto, né? Eu estou em frangalhos, assim, né? Então, como lidar também com a família? De cuidar de quem cuida, doutor Gilmar? Sim. A gente oferece esse suporte, né? Principalmente na unidade de internação, né? Que são outros cenários, outros contextos, e a família está junto ali, né? Tem familiar que dorme com o paciente ali 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 dias, depende da situação, a internação é longa. E essa pessoa se fragiliza muito emocionalmente porque não é saudável ficar dentro do hospital, né? Por mais que receba ali um cuidado, etc e tal, a pessoa está trancafiada, vamos dizer assim, num quarto, né? Então, a gente acolhe, a gente conversa, a gente abre um espaço para a pessoa falar como ela está se sentindo, o que ela anda pensando, como ela está percebendo a situação, né? Procura entender com ele quem pode ajudá-lo. Agora, essa pessoa tem que ser ajudada, né? Porque sozinho também não dá conta. Ficar dentro de um hospital não é saudável a pessoa ficar lá sozinha. Então, amplia um pouco essa rede. Olha, você tem quem que pode te ajudar? Ah, eu tenho uma irmã, mas é difícil para ela vir. Então, a gente vai alinhando para que essa pessoa possa também respirar um pouco, sabe? Para ela poder se fortalecer, para poder voltar lá, porque às vezes é o principal cuidador. Como no caso da Yasmin, né? É a principal cuidadora, a pessoa que está junto ali, né? Então, vai fragilizar e a gente, quando é no caso do ambulatório, a gente orienta. Olha, quem que está ajudando? Ah, tal pessoa. Como ela está? Está assim? Tá. Você já falou para ela buscar também um acompanhamento, que isso também pode ajudar a se fortalecer para poder te ajudar? É uma rede, né? Não é uma pessoa que está em tratamento, é uma família que está fragilizada. Sabe que a minha mãe foi a pessoa que mais esteve ao meu lado durante o meu tratamento, a mais próxima, que ia comigo nas químios, enfim, tudo que eu precisasse. Pós-quimioterapia eu ficava na casa dela, porque vem aqueles dias de baque, né? Então ela fazia aquela sopa, enfim, aquele carinho todo. E ela não se mostrava fragilizada na minha frente, né? E eu até me emociono porque depois eu soube que quando eu não estava, ela desabava, né? E porque ela estava sofrendo muito, não queria que eu visse, né, daquela forma. Então, tá aí a importância, né, de ter esse cuidado, né, com o paciente, com as pessoas que estão ao redor do paciente, né? Sim. E de repente validar que tudo bem a gente chorar, Sim. porque a gente ama, porque tem vínculo, entendeu? Eu desconstruo isso, sabe? Quando eu acompanho a família, eu falo, olha, a família me fala, tá muito difícil, eu não estou dando conta, eu não quero chorar na frente dela. Por que você não quer chorar? É sua mãe que está ali. Ela está fragilizada, ela está numa condição diferente. Chora e diz que ama, diz que você está chorando porque você ama, né? Pega na mão dela e ali vocês conseguem se fortalecer. Porque senão fica aquele cerco do silêncio. Eu falo que está tudo bem, o paciente também. E no fundo não está assim, está difícil. Então se a gente consegue aproximar, eles vão perceber que não é um bicho de 7 cabeças, né? Juntos fica menos dolorido. Tem razão. Inclusive, assim, eu gostaria que ela tivesse chorado comigo, para mim, e a gente conversado sobre aquilo, né? Porque isso fez ela sofrer muito, né? Ela guardou aquilo para ela e depois desabava longe de mim. E no meu último dia de tratamento, que foi o último dia de radioterapia, né? Quando eu saí ali, né, da sala, a primeira pessoa que encontrei foi ela, né? Que estava ali para me receber no meu último dia tão aguardado, né, de tratamento. E aí a gente se abraçou e a gente chorou. E foi um momento muito, muito bonito também, né? Ai, vamos nos refazer aqui, porque agora eu quero fazer uma pausa rápida para falar com você que está nos assistindo. Que tal apoiar essa causa? Parte das vendas feitas no site da Britânia está sendo destinada ao IBCC Oncologia, apoiando o movimento O Câncer de Mama no Alvo da Moda. Para participar, é só acessar o site da Britânia ou escanear o QR Code na tela e escolher o produto que mais combina com você. Combinado?
Meninas, quais foram os momentos mais desafiadores do tratamento de vocês? Bem, eu acho que o momento mais, acho não, tenho certeza, né? Que o momento mais desafiador, assim, sem sombra de dúvidas, é aqueles dias que a gente tá frágil, tanto emocionalmente quanto fisicamente, né? E muitas vezes, né, como a gente já trouxe aqui, a família não sabe muito o que fazer nesse momento contigo, né? Porque é um misto. Você tá ruim de corpo, dói, e você tá abalado emocionalmente, né? E quando eu via que a minha família não sabia muito como lidar nesses momentos, eu mesma me posicionava e falava, não, agora eu preciso não mostrar que eu estou abalada. Preciso né? ser forte, né? Agora eu preciso me manter, né? Então, era aquele momento que eu me segurava. Então, eu falava para eles, não, vai dar tudo certo, vai dar tudo bem, né? E eu até trouxe uma situação aqui que eu acabei agindo nesse formato, que foi um momento em que eu tinha recém feito químio, eu cheguei em casa passando muito mal mesmo, e meu filho olhou para mim e falou assim, mãe, você vai morrer? Eu falei, não, filho. Sabe? Aí, aquela coisa assim, chacoalha a poeira, tá tudo bem. É só um mal-estar, vai passar. E daí parece que aquilo deu um estalo e acabou. Eu não me passei mais mal aquele dia, né? Então, assim, esses momentos, por mais desafiadores que sejam, né? Saber que eles estavam ali para mim deu um conforto enorme, né? Mas eu digo que para mim esses momentos foram o que mais me desafiaram. E para você, Ladiane? Para mim, o momento mais difícil foi perder o cabelo. Foi a parte mais difícil para mim. Mas quem raspou minha cabeça foi meu marido. E, ai gente, desculpa, eu sou muito chorona. Quem raspou minha cabeça foi meu marido em casa, então tava os dois novamente me apoiando. Foi a parte mais difícil, mas ao mesmo tempo foi libertador. Em saber que eu ia passar por todo o tratamento e eu tinha certeza, eu sempre tive a certeza desde o meu diagnóstico que eu ia ficar bem, que era só uma fase que ia passar. Então, teve momentos muito difíceis mesmo, principalmente na quimioterapia, que a gente fica muito mal, você sabe, mas depois você tem uma força que você não sabe de onde veio tanta força. Você fica mais forte. Hoje eu me sinto mais forte do que eu era antes. Queria aproveitar esse gancho, Gilmar. Isso é muito comum a gente ouvir e eu também passei por isso. A gente descobre uma força que a gente não conhecia. Sim, são recursos internos, né? Cada um tem o seu. E isso ajuda a pessoa a conduzir a situação, né? São dois exemplos diferentes ali. De repente você tem um diferente. E são várias situações que a pessoa se fragiliza, né? Acho que assim, no caso dela, né? Chegar para o filho e falar, olha, estou em tratamento e hoje eu não estou bem. Validar a dor, né? Sem necessariamente reprimir essa dor. Foi feito desse jeito? Deu conta? Ok, mas valida a sua dor ao longo da sua jornada, porque ela é longa, né? Então, e se você fizer isso, você vai estar se respeitando. É claro que a gente quer proteger quem está do nosso lado, né? Mas essa energia que você acabou de falar tem a ver com os recursos internos. Cada um tem o seu, né? O recurso interno são coisas que me ajudam a enfrentar uma situação difícil, né? E isso não necessariamente não necessariamente uma questão de tratamento oncológico. Perda de emprego, término de relacionamento, perda de ente querido, né? Eu tenho que me organizar para lidar com aquela dor que está numa medida difícil, né? Então, os nossos recursos também nos ajudam bastante. Tem pessoas que têm recursos internos extremamente fragilizados. E essa pessoa tem uma tendência a viver uma situação difícil de uma forma mais complicada. E complica mais ainda, né? Quando você não descobre esses recursos, né? Porque eu senti que essa força que eu descobri, de fato, me ajudou a superar aquele momento. Eu me sentia mais disposta a enfrentar. Então, que bom, né? Quando a gente percebe, né, essa força. Eu acho que é muito positivo isso, né? Sim, porque assim, tá em tratamento, mudou a vida, mudou a rotina, o que eu consigo continuar fazendo?
Porque essas situações, elas ajudam a pessoa a seguir em frente, né? Eu não preciso parar a minha vida. Tem dia que eu vou para químio e eu vou ficar muito mal. Então esse dia eu tenho que entender que, olha, hoje eu tenho que ficar deitado. Eu tenho que descansar. Eu preciso descansar. No outro dia eu estou bem, tá, então o que eu vou fazer que vai me fazer bem? Né? Porque a nossa vida é recheada de situações que trazem bem-estar e benefício. E nesse momento de fragilidade eu tenho que buscar essas situações, dentro do possível, é claro, porque isso vai me ajudar. Então não tem faça isso que vai acontecer aquilo, tem situações que vão ajudar a pessoa a se sentir fortalecida, né, se sentir bem e falar, eu vou para frente, né? Daqui 2 semanas é a próxima químio. Então tem aquela questão lá do enjoo, etc e tal, e toma remédio, tudo isso incomoda, né? Se a gente tem uma dor, né, essa dor vai gerar um desconforto emocional, né? E no tratamento oncológico não vai ser diferente, porque tem vários sintomas que vão aparecer. E aí entra, repito, né, essa questão dos recursos internos. O que eu faço com isso? Como é que eu faço para minimizar esse problema? Sabendo que não vai ser uma coisa que vai resolver, mas pode minimizar. Aí se eu trago isso me alivia. Uhum. Sabe que para mim, acho que o momento mais desafiador do meu tratamento foi no final da quimioterapia, ali no último mês, foram 6 meses de quimioterapia, naquele último mês, porque é quando o corpo está mais cansado, esgotado, e a mente também. Eu me senti esgotada em todos os níveis, assim, porque a toxicidade, né, do tratamento vai aumentando, o cansaço vai aumentando também, conforme vai chegando para o fim. Então, aquela reta final, eu estava extremamente esgotada, e eu me lembro que chegou um dia, era um dia de fazer quimioterapia, eu devia estar lá pelas últimas quimioterapias, eu fiz 16, eu devia estar na 13ª, 14ª, e eu acordei para ir para o tratamento e eu não me sentia viva, era assim, era um cansaço tão grande que parecia que meu corpo ia se desmantelar, se desintegrar, e parecia que eu não conseguia respirar, eu tinha uma sensação horrível, assim, eu não sei nem descrever direito, sabe? E aí eu fui para a quimioterapia e chegando lá, nunca me esqueço, né, da Ana, a enfermeira-chefe de lá, eu sempre estava em bom astral durante a quimioterapia, porque eu me sentia acolhida, né, como eu falei, era um ambiente muito sadio para mim, eu estava sempre de bom astral. E aí ela espetou o meu catéter para começar logo a infusão das drogas, pré-quimioterapia, e eu comecei a chorar muito, assim. Aí ela se assustou, ela falou, o que aconteceu, Sabrina, que não sei o quê. Eu falei, Ana, eu tô com a sensação de que eu vou morrer. Eu tenho a sensação que eu não vou aguentar. Eu não tô conseguindo respirar direito. E eu tenho a sensação que eu não vou suportar mais. E aí ela virou para mim e falou assim, sabe, Sabrina, todas que chegam nessa fase da quimioterapia dizem a mesma coisa, de que vão morrer, de que não vão aguentar. E sabe o que aconteceu? Ninguém morreu. Aí assim, eu comecei a dar risada, ela começou a dar risada, e eu comecei a respirar. Normalmente me deu um alívio, quer dizer, foi uma palavra, foi um gesto, né, que acho que foi de uma sabedoria muito grande, né, de um profissional que sabe lidar ali com o paciente oncológico, e que fez toda a diferença no meu dia. Aí eu já fiquei feliz, já me senti melhor, e assim... Eu senti isso na minha penúltima quimioterapia. É mesmo? Eu sempre fui muito calma e eu não conseguia dormir também, então eu ficava sempre ouvindo histórias de uma, de outra, absorvendo as coisas. E eu tive uma crise de ansiedade na penúltima. E eu nunca tive crise de ansiedade. A Yasmin, ela nem sabe disso, nunca contei disso para ninguém. E eu pensei, eu falei, meu Deus, eu estou infartando. Eu achei que eu estava infartando na hora da infusão. Aí eu respirei, eu falei, não, é apenas uma crise de ansiedade. Me acalmei, fui me acalmando e terminei a sessão. Mas foi exatamente isso que você falou. Na reta final você vai se sentindo totalmente esgotada. Fragilizada, E né? eu tive essa crise, eu achei que eu estava infartando mesmo no hospital. Sim. E o recurso que você encontrou, Sabrina, foi o choro. Você precisava chorar e desabar. Precisava. Sabe, para poder organizar um pouco as ideias, né? E foi acolhida ali pela profissional que já te conhecia e aquilo melhorou um pouco a situação. Né? Percebe como o choro ele é importante e necessário? Podemos chorar. Sim, Podemos não. chorar.
É muito bom, faz muito bem. Então é bom ainda, né? Porque eu ainda estou em tratamento, então eu ainda tenho uma longa jornada, né? Então a gente escutar isso aqui, eu chegar nesse momento e vou falar, opa, eu escutei e tá tudo normal, tá tudo bem. Isso é bem bacana. Aquela coisa, né? Tudo bem, não tá tudo bem. Não tá, Eu vou cuidar disso, eu vou me cuidar, eu vou me amar. Né? Então eu vou posso chorar? Isso, podemos. Chorar ajuda a suportar o peso dos problemas. É verdade. E Gilmar, diante de tudo que a gente ouviu hoje sobre o impacto emocional do câncer, a importância da rede de apoio, que mensagem você gostaria de deixar para as pessoas, para os pacientes, para os familiares, amigos que estão enfrentando essa batalha junto com o paciente? Acho que do ponto de vista emocional, né, tentar se perceber. Como é que eu estou me sentindo? Como é que está sendo viver esse tratamento? Né? Peça ajuda, busque ajuda, né? Acho que a ajuda psicológica, né? Ela é importante, ela é fundamental para que a pessoa possa ter um espaço onde ela possa falar sobre o que ela está sentindo, sobre o que ela está pensando, sem necessariamente ser julgada em relação ao que está vindo na cabeça dela, que pode vir um monte de coisa, né? E ali naquele espaço ela vai poder organizar as ideias, poder conduzir melhor tudo que está acontecendo e seguir a jornada que ela tem que seguir, né? Eu acho que assim, para o familiar também oferecer o apoio, né? E não necessariamente dizer para o ente querido o que ele tem que fazer. Acontece muito isso. Porque tem gente que não sabe o que dizer para o paciente oncológico. Sim. Que orientação você dá, Gilmar? Eu acho que não necessariamente da questão oncológica, mas como o foco é oncologia, né? Vamos falar disso, né? É uma doença aterrorizante, que tem um estigma muito grande, que causa muito medo, inclusive da morte. Então, é muito difícil a gente lidar com a dor do outro. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que desconstruir. Não, isso não é nada, isso vai passar, isso é coisa da sua cabeça. E isso causa mais dor em quem está ali precisando de um apoio. Então, antes de dizer o que tem que ser feito, acho que é importante oferecer esse suporte no sentido de dizer o seguinte: como é que eu posso te ajudar? O que você está sentindo? Como é que está sendo isso para você? Como é que a gente pode melhorar essa situação, né? Desse momento, porque é coisas do momento. Amanhã está diferente, no outro dia também, pode ser que um dia está bom, outro dia está ruim. Então, ofereça o suporte e pergunte como é que eu posso ajudar. Faça a pergunta, não venha com resposta, porque se você fizer a pergunta, a pessoa vai falar, poxa, ele está me entendendo. E aí tem conexão, né? Se você começar a chegar lá com uma lista de coisas que a pessoa precisa fazer, isso vai deixar a pessoa irritada, chateada, e a pessoa vai se distanciar. É por isso que a pessoa, em alguns momentos, se isola, né? E esse isolamento, às vezes, ele é necessário para a pessoa poder organizar o que ela está sentindo. Porque se ela vai para o churrasco da família, que todo mundo fala, não, a sua vida tem que continuar, você tem que ir para a festa, você tem que fazer tudo. Seria ótimo se conseguisse. Mas é importante a pessoa respeitar o limite dela. Hoje eu vou porque eu quero ir. Porque se não chega lá, vê um monte de gente falar, não, você tem que fazer isso, você está sendo muito fraca, você é uma mulher forte, você tem que rezar mais, sabe? Já tem uma lista do que ela precisa fazer. Só que não necessariamente é o que ela quer ouvir, né? Então a pessoa acaba se isolando. Então esse isolamento, às vezes, ele é necessário e é terapêutico, tá? Se quiser ficar em casa, fique em casa. É claro que tudo tem uma medida, né? Quem faz um diagnóstico e se isola no quarto, se fecha, não sai do quarto para nada, tem um problema aí, né? Tudo que é dentro de uma medida, a gente considera algo saudável, ficar um pouco mais quieto, deixar algumas coisas de lado, porque está tendo muita mudança na vida. Então, acho que assim, o amigo, o colega, o parceiro, enfim, oferece suporte, oferece a escuta. Né? Às vezes é mais importante simplesmente estar ao lado da pessoa sem falar nada. Sim, né? Dá um abraço. Às vezes a pessoa só precisa de um abraço, só precisa que pegue na mão ali, e não precisa chegar com fórmulas mágicas, né? Dá um abraço, fala, eu estou aqui para o que você precisar. Eu tinha uma tia minha que ela me mandava todos os dias uma mensagem de flores. E aquilo já me deixava feliz, sabe? Era a forma dela de me ajudar, de dizer, eu estou aqui, para o que você precisar. Né? Estou presente. Estou presente. A gente vê muito isso até na cultura americana, assim, da comunidade se mobilizar, de às vezes um cozinhar para aquele paciente, levar comida, o outro levar para o tratamento, né? Tem uma mobilização assim muito interessante
na cultura americana. Assim, eu acompanhei uma amiga americana que passou pelo câncer de mama e ela teve esse suporte muito interessante da comunidade, do bairro dela. Foi muito legal. Sim, assim, é interessante. Ó, hoje eu passo aí e levo seu filho para a escola. Já vai ajudar bastante. Né? Hoje eu vou com você na consulta, né? Ou vou lá, faço o mercado e levo para a pessoa, né? Ou levo um bolo, sabe? É uma forma de demonstrar carinho e afeto, né? E isso também ajuda a pessoa a falar, poxa vida, né? Que bacana. Né? São detalhes que fazem a diferença. Sem dúvida. Gente, eu quero agradecer imensamente cada um dos nossos convidados aqui por compartilharem as suas histórias, reflexões tão importantes. Acho que ficou claro que enfrentar o câncer de mama não é algo que se faz sozinho. Todo o apoio emocional, familiar, profissional e de amigos é essencial nessa jornada. A Britânia reforça o seu compromisso em apoiar todas as mulheres a cuidarem de si mesmas. E lembre-se, reservar tempo para a sua saúde é um ato de coragem e amor próprio. Aproveite esse momento para refletir, realizar os seus exames e, acima de tudo, ter mais tempo para o seu cuidado. Obrigada por estarem conosco nessa conversa tão especial e esperamos que ela tenha inspirado vocês a se colocarem em primeiro lugar. Um grande beijo e até a próxima! Britânia, para britanear sua vida.